Fala galera, e aí beleza? Voltando aqui à ativa e dessa vez abordando o jogo Mickey Mania. Foi um título lançado em 1994 pela Traveller's Tales, que curiosamente foi lançado pela Sony. Então, Mickey Mania é um título que presta homenagem ao clássico de animação do personagem, que estava previsto para ser lançado no ano em que ele completava 65 anos. Cada fase desse jogo retém uma animação que foi lançada na época do Mickey. Então, o game também ele marca um dos primeiros trabalhos dos animadores da Disney com produtores independentes que estavam começando na época, como por exemplo o famoso David Jeff, que mais tarde ficaria conhecido pela contribuição nos jogos God of War e Twisted Metal da Sony também. Então, o jogo segue o estilo plataforma com fases bem elaboradas e criativas, que se destacam pelas belas animações e visuais detalhados. A aventura conta com ambientes inspirados nos desenhos de 1928 até 1990. Era uma época em que os desenhos da Disney, como esse, por exemplo, do Mickey, passava ainda no cinema. Não passava na televisão, passava no cinema. Então, as várias versões desse jogo possuem algumas diferenças entre si, porque esse jogo foi lançado para o Super Nintendo, para o Mega Drive e para o PC também na época. E a versão para PlayStation saiu mais tarde, com o nome de Mickey Wild Adventure, com algumas fases exclusivas, mas nada de muito especial. Então, mais uma coisa, mais uma vez, esse jogo ficou famoso na era 16 bytes. E eu vou falar aqui sobre cada estágio dele. Por exemplo, esse que você está vendo é o estágio 2, chamado Mad Doctor, que é a segunda fase do jogo, que é um pouco mais complicada, porque tem uma fase em que você tem que subir um elevador, que é uma das mais difíceis do jogo. Inclusive, esse jogo ficou famoso por ser difícil, né, cara? Por exemplo, essa parte aí, além de ser muito bem feita, com esses gráficos super bem definidos, é meio complicado para uma criança passar essas determinadas fases. Isso foi um ponto fraco no jogo. Essa cena do elevador também é muito complicada passar ela, desviar de todos esses ossos que aparecem no decorrer do cenário. Mas dá pra ir. E esse desafio, cara, você tem que ser um verdadeiro shinobi aqui pra você conseguir passar. Bom, já essa terceira fase aqui, ela é bem interessante. É a fase do Mouse Hunter, que foi um desenho lançado em 1937. E que aqui o Mickey tem que escapar do Alce, dos chifres assassinos de um Alce. E esse estágio é dividido em duas partes. Uma, que é lateralmente, que você tem que desviar do Alce pulando. E a segunda, que você vai verticalmente, que na minha opinião é um dos estágios mais bem feitos do Mickey, que é esse daí. Que inclusive parece um pouco com 3D, né? Isso me lembrou um outro jogo também, que ficou muito famoso na época. Justamente por ter uma cena assim, em frontal, que é esse aí, que é o Rei Leão. Olha aí a semelhança da cena, o Simba correndo, fugindo desses bichos aí, eu esqueci o nome dessa galera, e aí o Mickey fugindo do Alce, uma cena bem semelhante ao Rei Leão. E aí o último estágio, aliás, o quarto estágio, que é o The Lesson Ghost, de 1937, conhecido no Brasil como Os Fantasmas Se Divertem. Bem legal esse cenário. E é uma fase bem cabreira, porque o Mickey terá que desviar de uma horda de fantasmas, assim como no desenho. E aqui uma outra fase, que é a quinta fase, que é Mickey e o Pé de Feijão, de 1947. Que aí ele tem que se aventurar por besouros gigantes e passar pelo Jardim do Gigante até chegar no castelo. E aí o resto da história você já sabe, para quem assistiu o desenho na época que ele passou na TV. Segue a mesma história, bem interessante. E tem uma outra fase, após essa daí do gigante, né? O chefe dessa fase, obviamente, é o gigante. E aí tem essa sexta fase, que é o Príncipe e o Vagabundo, um desenho de enorme sucesso, lançado em 1990, acho que muita gente deve ter assistido esse. E é a última fase do jogo, e com certeza é a fase mais difícil, porque além de ter o desafio do bafo, ainda conta com outras paradas, como essa daí, por exemplo, que você tem que desviar desse fogo. Mas enfim, os gráficos desse jogo são ótimos, a jogabilidade também é razoável, como eu havia dito no início. E eu acho que é um bom divertimento. Se você tiver a oportunidade de baixar a ROM desse jogo, baixe, porque é excelente, você vai gostar muito.
E é isso aí, galera. A minha nota para esse jogo é 8. E obrigado se você assistiu até aqui. Valeu, dê joinha aí embaixo, se inscreva no canal e aguarde mais vídeos. Valeu, até mais.